Obrigado, irmãos, por poderem sentar. Sentados mesmo, nós podemos ler o texto bíblico, né? E se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, são vários versículos, né? Mateus 13, 24 a 30, 36, 43 e 47 a 50, porque são duas parábolas, né? Que no final juntam-se em uma só. Mas nós iremos ler o texto. Mateus 13, 24 a 30, nos diz assim: outra parábola, porque a gente tinha contado algumas anteriores, né? Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Verso 36 ao 43. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 47 ao 50, a outra parábola. Agora da rede, né? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Que Deus em Cristo nos dê a compreensão da sua santa palavra. Amém. Bem, irmãos, aqui nós vemos duas parábolas, né, bem parecidas. As duas falam do final do tempo. As duas falam de colheitas, né? Ou seja, juízo final. Então alguém pergunta: haverá um juízo final? Sim, haverá. Hebreus 9, 27, né? Está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aqui está o juízo final. Mas uma pergunta: nós começamos, né? Talvez no domingo que eu não pude vir, os irmãos até explanaram isso. Mas o que é parábolas? E elas são coisas novas no Novo Testamento? Eu digo que não.
Parábolas são comparações, né? Uma coisa com a outra, para dar um melhor entendimento às pessoas que ouviam o Senhor Jesus Cristo, claro, no tempo do seu ministério. Mas por que ele abria a sua boca em parábolas? O Senhor Jesus Cristo, ele veio para cumprir as profecias, e ele as cumpriu todas. Até o seu último dia lá na cruz do Calvário, ele estava cumprindo profecias. Está em Isaías capítulo 53. Mas por que ele então abria sua boca em parábolas? Talvez alguém nunca pensasse que Asaf era um profeta, né? Nós temos ele como um dos melhores escritores, né? Com exceção de Davi, como cantor maestro, né? Do coral do tempo do rei Davi. Era assim Asaf. Mas ele foi profeta. Exatamente o Senhor Jesus Cristo está aqui cumprindo uma profecia de Asaf. Está no Salmo 78, verso 2. Está escrito: abrirei a minha boca em parábolas e anunciarei as novas ao povo de Israel. Asaf escreveu. Talvez alguém nunca pensasse, né, que Asaf fosse um profeta. Mas é interessante que toda a Bíblia é profética. E em toda a Bíblia tem parábolas. Então, o Senhor Jesus Cristo não estava aqui trazendo uma coisa nova, inventada, digamos assim, né, por ele no seu ministério. Mas isso já era antigo. Vocês lembram da situação do rei Davi com o profeta Natã? O que Natã fez? Contou uma parábola. É uma pequena história, né? Está em 2 Samuel capítulo 12, né? No capítulo 11 conta toda aquela trajetória do enrolo de Davi, né? Mandou matar Urias e tal para ficar com Batseba. Quando chega no capítulo 12 de 2 Samuel, a partir do primeiro versículo, chega lá o profeta Natã: ô rei, tudo bem, né? Ô Natã. Geralmente o profeta trazia boas novas para o rei, ficava contente. Então, o que você veio fazer? Quero te contar uma história. E contou. Quando Davi sentou lá: conta então essa história, quero ouvir. Davi gostava de histórias, né? Então ele conta: havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre só tinha uma, né? E o final da história vocês irmãos já sabem, né? É uma parábola. Então ele contou a história de dois homens que na verdade não existiu, e de um que tinha muitas ovelhas e um que tinha uma só, né? Esse homem que tinha muitas ovelhas era Davi, né? Que era o homem rico, que era o rei. E Urias, que era o homem pobre, morando na mesma cidade, que só tinha uma ovelha, que era Batseba. Então é uma parábola que já começou lá nos tempos dos reis, né, de Davi. E depois vem rolando por aí, né, várias parábolas. O profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel comparam Israel com uma videira, né, brava, figueira ruim, como prostituta, né, que Deus divorciou dela, né. Então são parábolas, não é coisa, né? Era para que o povo entendesse o que Deus estava querendo transmitir através dessas parábolas. E Jesus então não estava inventando que coisa nova, ele estava falando de coisas que já eram do conhecimento de Israel. E as parábolas, elas se estendem por toda a Bíblia. O apóstolo Paulo contou parábolas. Vocês viram parábolas, né? No ministério do apóstolo Paulo? 1 Coríntios capítulo 3, né? Vocês são lavoura de Deus. O que é isso? A comparação. Antes, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, 2 e 3, até o 4, 6. No verso 6 é que ele diz, né? Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Mas antes ele diz: eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. São parábolas, comparação. O que ele plantou? O ministério dele. O que Apolo regou? Ensinamento bíblico, né? Ensino e estudo bíblico, isso que nós estamos fazendo. O crescimento quem dá? É Deus, claro, que dá a bênção da conversão das almas. Então são parábolas, são comparações. E ele continua, né? Ele continua contando coisas parecidas. Nós podemos dizer que se são parábolas ou não, os irmãos podem também questionar ou me ajudar a entender. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo diz assim: quando a nossa casa terrestre, esse tabernáculo desfizer, temos a parte de Deus no edifício. O que é isso? Ele estava falando de quê? Do nosso corpo. Comparação. Para o nosso corpo com uma casa terrestre, com um edifício. Nós vamos ter o quê? A casa, ela é menor ou maior que um edifício? Tem mais valor ou não? Tem menos valor. Então por isso que Paulo está dizendo: quando a nossa casa terrestre, esse corpo físico, né, se desfizer, temos da parte de Deus algo superior, um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Quem mais fala de parábolas para ensinar os irmãos do passado? Pedro.
2 Pedro capítulo 3. Vós sois casas espirituais construídas, vocês são pedras, né? Que vivem. Pedras que vivem, já pregamos isso aqui outro dia. Comparação. Pedras que vivem, algum crente de alguma pedra? Né? Comparação, pedras que vivem, né? Casas espirituais. Sois vós, Pedro fala lá em 2 Pedro capítulo 3. Então a Bíblia ela tem esses vários ensinamentos, né? Então não são coisas novas que o Senhor Jesus estava ensinando, com exceção do joio. Os irmãos perceberam aí que foi a única explicação que os discípulos pediram. Foi, o que é isso, joio? Explica para nós essa parábola, cada um te lê. Então, irmãos, é bom nós ficarmos, né, ligados nessas coisas. E o Senhor Jesus estava falando aqui a respeito do pecado. Então ele diz aqui, ele despede as multidões, né, já no verso 36, e os discípulos chegam para ele e dizem: explica-nos a parábola do joio do campo. Por quê? O joio parece ser uma planta desconhecida, né, na época deles, até porque aqui os discípulos não eram agricultores. Nós temos aqui Mateus que registrou que trabalhava de funcionário público, né, dos romanos. Ele trabalhava na coletoria de impostos, era tipo um Zaqueu, né? A vida do Zaqueu também que trabalhava nessa função. Tinha quem mais? Judas, né? Que era apenas um tesoureiro, né? Gostava de mexer com dinheiro. E tinha também Tomé, que era tipo um cientista, não entendia nada de agricultura, tá? Mas o trigo eles conheciam muito bem, porque naquela época o trigo era usado como moeda de troca. Nós vemos isso no Velho Testamento, né? Muito, né? Compravam e vendiam, né? Então Moisés deu lá até as medidas, né? Um efa disso, um efa daquilo, né? Que eram as medidas que eles tinham na época, né? E na nossa época eu conheci, meu pai chamava de alqueire, né? Era uma caixinha, não sei se qualquer lembra disso. A gente ia levar milho para moer, né? Naqueles moinhos d'água, fazer canjica, fubá e tal. Aí tinha uma caixa quadrada assim, eles chamavam aquele de alqueire, o moço da nossa época lá em Vila Paulista. A gente enchia aquela caixinha, era a medida que eles tinham. Bem ilustrado, né, no efa, né, no tempo de Moisés, quando ele deu aquelas instruções para o povo de Israel das medidas, a respeito das medidas. E tinha que ser uma medida bem calculada, bem recalcada, né? Não podia ser passar a régua, não, tinha que ser bem cheio. Então o trigo eles conheciam muito bem, mas parece que aqui o joio era algo desconhecido. E o Senhor Jesus então usa exatamente, né, essa erva daninha, né, para ensiná-los a respeito do que é ser servo de Deus e o que não é servo. Eu fiquei observando aqui, mas aprendi muito com isso também, a respeito do auto-julgamento que às vezes a gente costuma fazer, né? Jesus disse que não deixa crescer junto. Isso não quer dizer que a igreja não tem que ser zelosa contra a doutrina, nada disso, né? A igreja tem que ter zelo pela doutrina. O Senhor Jesus mais adiante ele ensina, né? Que os crentes precisam ser zelosos. Mas aqui ele estava falando de algo final, juízo final. Não cabe a nós olharmos para um e para outro e dizer: você é salvo, você não é, você é, você não é, você vai para o céu, você vai para o inferno. É isso que Jesus estava ensinando aqui. Deixa crescer juntos, porque só os anjos é que saberão colher. Então essa parábola ela é muito importante, é muito maravilhosa para nós no mundo em que nós vivemos, né? Os crentes salvos em Cristo Jesus aqui são comparados com o trigo. E o campo, o Senhor Jesus explicou logo adiante aqui, é o mundo, né? O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 6 disse: olha, necessário seria sair do mundo se não quisermos viver nele. Nós temos que viver no mundo, não tem como sair do mundo. Só iremos sair exatamente nessa época da colheita, que é o juízo final, quando os anjos virão, né? Mateus capítulo 25 verso 31 diz: quando o Filho do Homem vier em sua majestade e santos anjos com ele, assentar-se-á no trono da sua glória, e reunirá as nações em sua volta, e diz que os anjos é que farão essa colheita, né? Então ele vai dizer, os que estiverem à esquerda e os que estiverem à direita, né? Os que estiverem à direita, os trigos, né? Comparado lá com ovelhas, e à esquerda os bodes, comparado aqui com o joio.
Então, às vezes a gente percebe, né, que aqui o Senhor Jesus não estava falando só lá do mundo. Às vezes nós, né, aqui na igreja não tem joio. Eu não sei, mas ele sabe, Jesus sabe. Quem sabe? Entre nós pode ter joio também, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? E como o apóstolo Paulo escreveu, vocês, 1 Coríntios 3, verso 6, né? Eu acabei de citar, vocês são lavoura de Deus. E Deus quer que essa lavoura seja produtiva, né? Então nós vemos várias parábolas do Senhor Jesus Cristo comparando a igreja, os salvos, né, com os ímpios, separando-os, né? Haverá essa grande separação. E nós vemos várias outras parábolas, né? Lucas foi o que mais escreveu parábolas do Senhor Jesus. Inclusive algumas que Lucas escreveu não tem em Marcos nem Mateus, né? Por exemplo, Lucas capítulo 14 e 15, nós temos lá a parábola da grande ceia, Lucas 14, verso 13 e diante, né? Temos Lucas capítulo 15, que é a parábola do filho pródigo. Não tem em nenhum outro evangelho. Mas também João escreveu duas, só que não tem em nenhum dos outros evangelhos. Por exemplo, João capítulo 10, né? O Senhor Jesus fala ali: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Não tem nos outros evangelhos. Como também João capítulo 15, quando Jesus fala: eu sou o videiro verdadeiro e vocês são os ramos. Também não tem em nenhum dos outros evangelhos, só em João. Então, vários escritores, mas eles não deixaram de narrar os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. E ele coloca aqui para nós bem claro que o que nós precisamos ser, né? Nós precisamos, como o hino que nós cantamos, né? Pedir os irmãos para nós cantarmos aqui: abre os olhos, né? Para ver. Nós precisamos abrir os olhos para ver esses ensinamentos e colocar em prática. Então, o Senhor Jesus, logo mais adiante, que ele explica, e ele coloca aqui nessa parábola, ele não economizou, né? O escritor colocou para nós, ele não economizou detalhes, né? Colocou aqui campo, servos, ceifeiros, semente, joio e trigo. Que coisa, né? E na segunda parábola, depois nós iremos ver que ele economizou um pouco mais, porque já estava praticamente, a primeira explicou a segunda, né? A primeira parábola explica a segunda. Então ele coloca aqui vários detalhes. Já falamos que o campo é o mundo, né? E não há como nós fugirmos desse mundo. O campo, por exemplo, eu já trabalhei, né, em agricultura, irmão Foquete, irmão Valério, né? Nós somos, né, praticamente criados na roça e conhecem um pouco de agricultura. Então você prepara um terreno, né? Hoje tem herbicida, naquele tempo não tinha. A gente só capinava, né, Foquete? Você plantava ali o milho ou qualquer outra coisa. Mas parece que o mato, né, nascia primeiro, né? Geralmente o mato é a erva daninha, né? O joio, vamos dizer, que nasce primeiro do que a semente que você plantou. E aqui nós vemos que os agricultores ficam preocupados: mas o senhor semeou, foi uma boa semente, o que é isso aí que nasceu aí? O senhor plantou isso aí? Não, porque nós plantamos a semente que o senhor mandou, mas nasceu uma outra coisa. O apóstolo Pedro, ele nos orienta a ficarmos alertas contra o inimigo. E sabe o que Jesus disse aqui nessa parábola do joio e do trigo? Quando eles perguntaram: o senhor semeou a boa semente e nasceu uma outra coisa bem parecida, mas não é igual. É interessante observar isso, nem tudo que parece é. E então, o que o dono daquele terreno disse? Vocês dormiram e o inimigo veio de noite. Vocês dormiram. O que tem de crente dormindo na vida espiritual, né, irmãos? E o inimigo em volta e semeando a semente dele, o joio. Jesus estava falando exatamente aqui, irmãos, da igreja. Mais adiante no capítulo 16 de Mateus, ele diz assim: vou edificar minha igreja, mas já estou alertando para vocês que o joio vai crescer junto. E já estava falando aqui nesse capítulo 13. E no 16 ele diz: eu vou edificar minha igreja sobre estas pedras. Pedro, sobre a palavra, da afirmação que você está dizendo aqui. Mas antes ele já tinha alertado a respeito do joio. Isso serve de lição para nós. Nem tudo que parece é. E nós vemos essas várias orientações, né? O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 8, dizendo: não durmamos, pois, né? Aliás, Pedro, né? Paulo também escreveu isso, né? Vem chegando a hora, né? E é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do
Porque no princípio, quando cremos. E Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, ele diz: não dormamos, pois nós sejamos sóbrios, vigiemos, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor. Jesus foi categórico aqui. Se esses irmãos analisaram aqui, olha, vocês dormiram, os servos dormiram. Aqueles que semeou, eu dei realmente uma boa semente. Qual é a boa semente que a igreja tem hoje, irmãos? É a palavra. É a palavra de Deus. O campo estava preparado, estava limpo, e foi semeada a boa semente. Nesse mesmo capítulo 13, no início, primeiro versículo, o Senhor Jesus conta ali a parábola do semeador. E saiu a semear, e ele semeou, foi boa semente. E a semente caiu em várias partes do caminho. E aqui agora ele está falando de algo que nasceu junto com essa boa semente, embora no terreno fértil. Aí ele era tão fértil que nasceu as duas coisas juntas, bem parecidas. Vendo pela explicação do Senhor Jesus Cristo, ele vem falando bem um pouco mais na frente, no versículo 56, 43. Sim. Só que o campo, na verdade, é o mundo. Então ele está falando exatamente sobre claro que a gente tem a nossa comparação com a igreja, mas entendo que Jesus Cristo está querendo dizer mesmo do mundo como um todo. E Sim. neste mundo vivem os crentes e os não crentes. A igreja. E é interessante que quando aquela oração, que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo, ele falou assim: eu não peço que os retire do mundo. Então deixa eles viverem. É basicamente como se fosse nessa parábola aqui. Só que aqui seria o contrário, em vez de arrancar o joio, arrancar o trigo, não te peço que os retire do mundo. Eu não te peço que eles vivam separados do mundo. Mas deixa eles viverem no meio do mundo. Deixa eles ali no meio do mundo estarem vivendo, mas sendo trigo. E é interessante quando você usou o exemplo, não sei se os irmãos falaram sobre a experiência na roça e tudo mais. Eu creio que pelo menos assim, pouquinho que a gente vê, por exemplo, com os pés de café, que é mais comum, ou outros de hortaliças e tudo mais, você tem um lugarzinho separadinho, para poder plantar. Sim. E aí fica fácil, quando você vê o mato crescer, você separa. Mas não sei se os irmãos já viram uma imagem de como é um campo de trigo. O campo de trigo quando cresce tudo junto ali, você não tem como separar. Quando você está crescendo, nascendo, você não vai chegar lá e vai separar, não. Você quer mato, igual como se fosse, por exemplo, um pezinho de café que está nascendo. O pezinho de café você sabe onde plantou, plantei um aqui, plantei outro aqui, plantei outro aqui, plantei outro aqui. Quando você vê algo fora, saindo fora, crescendo, imagino eu, os irmãos podem dizer com mais precisão, quando vocês verem algo que não foi plantado saindo fora, vocês conseguem ir arrancando desde o começo, para deixar o campo sempre limpo, para deixar somente o pé de café crescer. Agora, quando você olha para o campo de trigo, é tudo misturado. Quando você vê em filmes, essas coisas assim, você não consegue nem discernir direito como é que você anda ali no meio e separar. Por isso que com as colheitadeiras não vai, sai arrancando tudo, Quando aquelas colheitadeiras que tiver igual lá aqueles tantos de Mato Grosso e tal, que vão passando lá, já vão catando tudo, igual soja, Igual pé de soja. Então eu vejo interessante isso aí, porque a nossa vivência, ela é junto com o mundo, sendo diferentes, produzindo frutos diferentes. Mas nós estamos todo mundo, podemos dizer, junto e misturado, estamos junto e misturado no meio deste mundo. Sim. Então não tem como a gente querer, como a gente costuma dizer, separar vida espiritual de vida secular. Não existe isso. Já ouvi muito falar sobre isso, a gente cresceu muito ouvindo falando sobre isso, sobre a vida secular e a vida espiritual. Não existe para a gente isso, não existe separarmos essas coisas, porque nós estamos todos juntos, só que nossos frutos têm que ser diferentes. Então a gente só tem uma vida só, nós não temos duas, não somos duas caras, temos somente uma, Então achei interessante, quando me veio na mente, só para confirmar, eu olhei aqui a imagem aqui do campo de trigo, realmente como é que é. É tudo misturado, é tudo campão grande assim, tudo junto, tudo apertadinho ali, você não consegue discernir a varetinha de um, a varetinha de outro certinho. Tanto que a única opção mesmo é quando você sai arrancando ele todinho para poder colher os frutos bons. Então, acho interessante essa perspectiva de entendermos de que como eu lembrei daquela oração que eu citei de Jesus Cristo, não peço que retires do mundo. Mas eles vão continuar nesse meio, vão ficar nisso aí. Lá na frente, igual você está colocando, vai ter a separação, futuramente terá essa separação.
É verdade. Na verdade, irmão Rodrigo, há como separar-se, né? Há como separar. O crente não pode viver misturado com o mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz, né? Eu estou entendendo o seu raciocínio aqui, que nós vivemos num globo terrestre. Não há como sair do mundo, só daqui para o céu ou para o inferno, né? Mas na nossa vida espiritual, que Jesus está ensinando aqui, que há como separar-se, né? E quem, aqui nós vamos entrar daqui a pouquinho no juízo final, mas veja bem o que Paulo diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 22. Os frutos da carne são o quê? Dá para você conhecer. O crente que está praticando os frutos da carne, né? O que Paulo fala lá? Né? Mas os frutos da carne são o quê? Lascívia, prostituição, adultério, né? E toda sorte de maledicências. Isso não faz parte, nem deve fazer parte da vida cristã. Então dá como para separar. Aí depois, quando chega no verso 22 de Gálatas capítulo 5, o que diz assim? Mas os frutos do Espírito que? Paz, longanimidade, né? Mansidão, domínio próprio. E ele vai falando aí depois, ele que fala contra essas coisas. Não há lei. Não há lei. Então dá para viver, né, de uma vida assim, separada. A questão é a colheita. A igreja não foi colocada aqui no mundo para fazer colheita. É aquilo que eu disse anteriormente. Eu não posso dizer, uma Rosa, seu procedimento, né? Entendeu? Eu posso até dar alguma dica dentro da palavra de Deus, mas dizer que você vai para o céu ou não vai, quem te salvou foi Cristo, né? Se você tem essa convicção, essa fé, e eu também, né? Então é esse julgamento que se fala de colheita, que é o juízo final. Observe aqui que tinha duas qualidades profissionais aqui no dono do terreno. Tinha quem plantou e tinha os ceifeiros. Então o que Jesus falou assim? Não, vocês deixam quieto. Depois eu vou chamar os ceifeiros. Porque o ceifeiro ele conhece a planta. Quem nesse caso aqui são os anjos. Então, por exemplo, eu estava falando de uma ilustração muito legal. O joio e o trigo, né? Eu já vi isso na televisão, né? Na Argentina é um dos maiores produtores de trigo, né? E fornece até para nós, né? O Brasil compra trigo da Argentina. E então ele estava mostrando até o Rodrigo, seu xará, né? Rodrigo Silva, né? Arqueólogo, né? Arqueólogo, não foi assim. Estava lá mostrando lá. Ele pegou um punhado de trigo e esfregou na mão assim, só tinha palha. Eu disse, irmãos, vocês lembram exatamente essa palavra aqui do joio e do trigo? Ele ensinando, né? E mostrando na prática. E estava na época da colheita. Ele foi lá na Argentina só para mostrar isso. Pegou o joio, não? Esfregou. Sim, e depois ele pegou o trigo. Ele pegou o joio e esfregou, né? Tá mesmo? Não tem nada. Não, só palha, né? Só palha. Mas a planta é bem parecida. Então a igreja não tem como separar isso. A planta é bem parecida. Eu vou citar um exemplo aqui que vocês conhecem. Quem gosta de pescar nessas lagoas aí da represa Aracruz, que conhece. Tem uma planta, tem um mato lá, ele não serve para nada, mas ele é chamado de cebola do brejo. E se você plantar ele junto com o canteiro de cebola, você confunde. Você pode colher os dois pensando que é tempero. Um é tempero, o outro não serve para nada, mas é cebola. Não sei se você já viu o brejo. Na beira da lagoa da Aracruz tem demais aqui. Não sei se o irmão Falcão deu uma vez no São Carlos da Batismo lá do Moscar, né? Tem que dar uma roçada na beira lá, não parece uma cebola, aquele negócio, né? Alguns chamam de junco, né? Mas o junco mesmo que eu conheço é aquela que a gente chama de lagoa, né? É cebolinha do brejo. É cebolinha mesmo, não é, Falcão? Gostava muito disso. Não é cebolinha do brejo, não parece mais? Planta um canteiro de cebola aqui bem bonito e planta uma coisa da casa de você ver. Quem não conhece, confunde. Vou colher dessa de cá. Ela parece até mais bonita que a própria cebola. Porque ele é resistente ao sol, ele não dobra as folhas, a cebola dobra. Ele tem lá em casa. Né? Nós temos lá, né? Então a gente conhece isso na prática, entendeu? E Jesus estava ensinando algo aqui que apenas o joio era um pouco assim meio estranho para os discípulos, por isso que eles pediram para explicar. Mas o trigo ele sabia o que era. Então esse Rodrigo, né, seu xará, né, Malauzinho? Malauzinho viu também? Foi bom você me dar um apoio aí, né? Ele esfregou o joio, tá, irmãos? Depois que soprou, saiu tudo da mão dele, né? Não ficou nada. Aí agora eu vou pegar o trigo. Estava na época da colheita lá na Argentina. Ele foi lá e colheu 2 cachinhos, né? Com permissão para o pessoal lá, né? Aí esfregou assim, ó. A semente ficou na mão dele, salvou a palha. E é o trigo, é da semente do trigo que sai esse pauzinho gostoso aí que a gente faz bolo, né? Que é uma gracinha, faz as mentiras aí e tudo mais. Não é uma gracinha? Marabé, eu achei interessante, e nem é a grande verdade que está contando, né? O Rodrigo colocou aí, entendi a colocação dele. Sim, ajuda. De fato, que está no mundo,
a nossa avaliação, o nosso juízo, quando a gente coloca aí, vocês como igreja não façam juízo pelo que vocês estão vendo. Por quê? O mundo, eu afirmo isso aqui com provas, qualquer irmão tem prova disso. O mundo está cheio de pessoas com muito mais frutos cristãos do que os cristãos. Exatamente. Você olha para muitas pessoas que não têm Cristo como Salvador, são pessoas amorosas, afetivas, sinceras, honestas, trabalhadoras, dedicadas, fiéis àquilo que elas se propõem a crer. Pode ser lá uma outra coisa qualquer lá, mas já tem uma devoção que você está nós estamos longe de ter uma disposição para sofrer fora lutas para poder valorizar aquela fé que defende em comparação ao meu ser, e de um comportamento exemplar. E se você for olhar na aparência, aí, olha o salvo aí, tá vendo? Olha o cristão aí. Mas vai lá dentro do cerne, e a cruz foi colocada aqui, o que é interpretar, o que é ser salvo? Ele está sendo o que é, pessoas assim, digamos, perfeitas, a um olhar nosso, mas fora da cruz. Ele não vai estar lá, ele é joio. Mas no seu juízo, a gente olha assim, tá vendo? Nosso irmão também fala de Jesus, ora, fala que Deus é santo, e tem uma fé, e tem mesmo. E tem um comportamento, se olha assim, só se todo cristão tivesse essa disposição para trabalhar, para realmente uma pessoa, olha, essa pessoa não fala a palavra torpe, é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que dá prazer se ouvir essa pessoa conversar e agir. Mas isso não é muita gente, não é pouca não. Mas nós confundimos com esse olhar. Por Jesus falando, não vai nessa não, que vocês não vão saber. E o contrário também existe. Tem aqueles que olham assim, misericórdia. Depois, esse olha assim, a gente está no juízo. Então, essa dificuldade, você olha assim, isso aí não está por ser joio. E talvez é um cristão, porque está num procedimento fraco, de algo, de alguns deslizes que ele tem. Mas foi dito muito bem aqui para o Davi, que era uma pessoa cheia de falhas, mas um homem contrito, um homem que se arrependia e voltava em tempo para Deus. Ele voltava em tempo para Deus. E o nosso olhar hoje tem que muitas vezes ser redirecionado. E quando nós falamos que a pessoa está perdida, nós não podemos falar que ela está perdida pelo que ela está fazendo, só por olhar nosso. É confrontá-la. Se você não tem uma convicção de salvação, meu amigo, você está perdido. Não, mas eu estou lutando para ter. Não, peraí, lutando para ter, no seu esforço você não vai ter. Você tem que entender. Você está, que Cristo garante. Aí ajudar essa pessoa a entender isso. E se você não está em Cristo, ligado à videira, você não é cortado. Se você está fazendo o que está fazendo para tentar produzir coisas boas fora da cruz, fora do centro que é Cristo, tá ligado? Você vai produzir muitas coisas bonitas, legais, e o nosso olhar vai dizer, é um cristão, tá vendo? Por isso que tem salvo, tal lugar, e aí a gente até é induzido a pegar um senso comum de que muitos falam. Não, mas na verdade, qualquer lugar que você vê povo reunido, tem salvo na igreja A, na igreja B, naquele grupo tal, a gente vê que uma pessoa, será que Cristo ali é o centro? Ou são as filosofias, as ideologias que o cara defende, que são altamente aceitáveis na sociedade, que é de grande amor, de empatia, de luta. Será que Cristo está à margem dessa fé cristã? Mas nós somos tentados a olhar, está vendo? Pelo comportamento é um cristão. Aí eu acho que, aí eu entendi o que o Rodrigo quis dizer do mundo geral, que a igreja está e confunde mesmo. Aí o juízo é de Deus, sim. A gente não dá para determinar, você está, você não está. Dá para confrontar e dizer à pessoa, se você não está seguro da sua fé, está perdido. Ah, mas eu estou lutando, você é salvo. Ah, ninguém pode dizer, então você não é. Aí eu posso dizer à pessoa, eu tenho autoridade para dizer. Se ela é a pessoa que diz que crê em Deus, mas se sente perdida, eu vou dizer, você está perdido, porque Cristo não deixa você na dúvida. Aí eu posso dizer que ela está perdida. Sim. Se ela se sente, não, eu não estou com convicção. É interessante que, claro, a gente tem o amor na dessa toda, tem os frutos da carne, né, e os frutos do Espírito. Mas temos essa questão, né? A gente precisa viver isso. Sim. Todo verdadeiro cristão precisa viver isso.
Mas é por isso que, igual o Manoel também citou, nós não somos responsáveis pela colheita exatamente por conta dessas coisas. Tanto que na própria parábola, né, o dono do campo, ele falou assim, olha, não quero que vocês vão colher, porque ao vocês colherem, o que vai acontecer? Vocês vão arrancar fora também um monte de trigo junto. Vai inverter as coisas. Vocês vão inverter as coisas, vocês vão achar que estão arrancando o joio, mas estão arrancando trigo. Então, por mais que a gente saiba dos frutos, que a gente discerne de uma forma geral, nós conseguimos discernir. Mas muitas vezes também não. Nós não conseguimos fazer discernimento. Eu sempre gosto até de citar uma frase de uma música, né? Que é um grupo que canta, que eles até citam, né, de uma forma meio crítica, né? Falando, a gente já pregou para crente, mas ele não se converteu. O que acontece? O que acontece? Até às vezes já vi histórias disso, de pessoas de anos e anos e anos, já batizadas, de 20 anos batizadas na igreja, mas depois de um dia ouvir uma mensagem de confronto assim, irmãos, acho que agora eu entendi que eu nunca... Mas se fosse aos nossos olhos, estava talvez exercendo todos os frutos. Estava exercendo todos os frutos, estava lá vivendo, então aos nossos olhos parece que estamos dando todos os frutos também na área, como se fosse uma manifestação do fruto do Espírito, mas no fundo, não tinha. Então, há essa questão, né? Por isso que a grande diferença acontece quando? Acontece só na fase da colheita, porque lá você vê o fruto mesmo. Lá onde você vai ver o verdadeiro fruto do que fica e do que realmente é sólido ou não, daquilo que é da construção que Paulo fala, né? Vocês têm que construir com coisas sólidas, porque lá no final depois vai ter o quê? Vai ter coisa de palha que qualquer coisa vai longe, né? Por enquanto, irmãos, enquanto nós não... Os irmãos observaram aí que essas duas parábolas falam do juízo final, da colheita, né? E é o Senhor Jesus que vai fazer com seus anjos, não é a igreja, já falamos isso, né? O Rodrigo acabou de citar aqui. Mas por enquanto a igreja estiver aqui nesse mundo, nós continuamos a semear. E o trigo, né? Nós continuamos a semear o trigo, a boa semente. Agora, se o joio nascer no meio, paciência, né? É o que teve aqui o dono do terreno, né? Ele teve uma paciência, deixa crescer junto. Vocês lembram daquela parábola que Jesus falou para os discípulos assim, olhai para os campos e vejam que eles estão brancos, né? Está quase na hora da colheita. É uma Rosa querendo falar, para falar, irmã Rosa. Estou analisando aqui as duas partes, né? Sim. Essa outra que eles comentaram, não vou entrar nos detalhes, concordo, mas não vou entrar. Mas a questão, agora voltando para dentro da igreja. Eu fico imaginando que cantar não é louvar nem adorar, né? Pregar não significa que é o Espírito Santo que está agindo, porque nós temos teólogos que nem cristão que falam da palavra de Deus, né? Então a gente fica olhando e isso às vezes nos incomoda muito. Será que eu olho para dentro de mim? Eu não tenho condição de falar quem é quem. Se você está cantando com o coração, com a alma, se você realmente está se derramando diante do Criador, ou se você está expondo um desejo seu por A ou B ou C. Não sei, mas Deus conhece. Então, a minha motivação, a minha presença de estar aqui, eu não posso dizer por que A ou B está aqui, por isso e por isso. Mas eu estou aqui porque foi uma ordenança do Senhor Jesus. Foi um local preparado para reunirmos, para adorarmos, para nos exortarmos, para crescermos juntos. Qual é o motivo que eu estou aqui? Eu não sei qual o motivo que cada um está aqui, né? Então, às vezes eu fico pensando nessa questão, porque ela é muito, muito profunda, né? Ontem mesmo, anteontem, a gente estava conversando lá em casa sobre a questão do Espírito Santo. Como eu, cristão, realmente cristão, eu sinto o Espírito Santo dentro de mim. No passado, a gente via muitas manifestações e parece que o povo ele tinha mais ardência por ouvir Deus dizer, né? E aí a gente volta para hoje, eu enquanto cristão, eu posso dizer, o Espírito Santo é Deus dentro de mim. Nossa, que poder! Se o Espírito Santo é Deus dentro de mim com um propósito, ele não vem para ficar num cantinho. Para quando eu precisar dele, eu falo assim, ei,
bateu na porta, você sai aí. Não. O Espírito Santo vem morar com um objetivo, que é nos transformar à imagem de Deus, a cada dia. Ele nos transformar e nos modificar. Essa é a proposta de Deus para deixar o Espírito Santo e não nos deixar sozinhos neste mundo, nesse processo de transformação. E aí às vezes eu penso, eu enquanto cristão, enquanto igreja do Senhor, o que eu tenho sentido desse Espírito Santo? O que eu posso falar dele? O que ele tem feito em minha vida? Em que ponto ele tem me transformado? Às vezes a gente fala assim, cada cristão, ele é diferente, ele tem um dom diferente, mas o fruto do Espírito ele é igual para todo cristão. Eu não posso dizer que Deus não me dotou desse dom, não. O fruto do Espírito é um dom para todo cristão, né? E aí a gente pensa assim, o que ele tem agido em mim? Será que eu posso sentar, eu mesmo, dentro de mim, conversando comigo, eu falar assim, eu enquanto igreja do Senhor, o que o Espírito Santo tem feito em mim? O que ele é para mim? E às vezes a gente está dentro do âmbito da igreja, né? E às vezes eu congrego, às vezes eu venho, às vezes eu louvo, às vezes eu canto, às vezes eu ministro. Quantos lugares a gente vê isso? E às vezes eu não estou fazendo no Espírito e pelo Espírito. E a gente não consegue identificar. E quantas das vezes as pessoas passam tempo e falam assim, tem uns que desistem, falam assim, eu já fui crente, agora hoje eu não sinto vontade nenhuma mais. Mas ele pregou, ele cantou, ele orou, ele fez quantas coisas ele fez. E às vezes faz na carne, que a gente não consegue identificar. Mas Deus consegue. Ele olha o íntimo, ele olha o coração, ele olha a motivação. A gente engana qualquer um, mas Deus a gente não engana. Então isso é muito sério quando a gente olha para dentro da igreja. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa falando que ele foi colocado na cargo de um ministério de louvor, porque a igreja é muito grande e estava um entra e sai muito grande, entrava uma equipe, entrava outra e saía. Então eles estavam vendo se conseguia fazer essa situação, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, quantas pessoas às vezes adorando em um palco, em um local, afrontando o mundo. Isso é triste, gente. Isso é triste. A gente vê pessoas dentro da igreja usando a palavra sem motivação, uma motivação própria, um desejo carnal, utilizando do templo, utilizando da igreja, da congregação, para se promover. E onde o Espírito fica, onde que Deus fica? Então, isso é muito triste, né? E realmente, existe sim dentro da igreja, né? Agora, diante do juízo final, não vai ficar mal. Ok? É verdade. Muito bem, irmãos. Nós estamos observando aí, né? Uma coisa falando. E outra coisa interessante, nós podemos ir ainda nessa primeira parábola, né, do joio e do trigo, é a questão de que só os discípulos se interessaram pela explicação da parábola. A multidão foi embora. É o que geralmente acontece hoje, né? Eles prega, né? Pode fazer um culto lá na praça, né? As pessoas vão passando só assim, olhando, raramente param para ouvir, né? Quando se for alguma coisa que interessa a eles, né? Como curas, né? Milagres, um bom salário, um bom emprego, pode ser que alguém pare para te ouvir. Mas se você falar de Jesus, né? Que Jesus salva, né? E quer conduzir o pecador para os céus, esse é o desejo dele, o papel dele, poucos param para ouvir. Então nós vemos aqui que o Senhor Jesus ensinou essa palavra aqui para multidões, não foram só apenas para os 12, né? E mesmo assim, entre os 12 tinha um que era filho do diabo, era um joio. Quem era? Judas. Era um joio no meio do trigo. Dá um exemplo aqui. Por isso os discípulos ficaram em dúvida. Senhor, explica para nós essa parábola, né? Nós estamos meio confusos. Para eles era uma coisa estranha, como eu disse anteriormente, né? Porque eles eram pescadores, não eram agricultores. Mas a maioria da multidão conhecia, né? Um pouco disso. Embora não entendessem, né?
porque era a parábola que Jesus estava falando. Então ele explica que, em particular, os irmãos lerem mais adiante, nós lemos, ele vai para casa, a multidão despede a multidão, ele percebeu que a multidão não queria saber de nada, né? Apenas eles estavam contando uma história para eles, né? E eles foram embora. Mas quando chega em casa, então você percebe, irmãos, o que a irmã Rosa estava falando aí, o que é espiritual, o que é carnal. Como o Rodrigo falou também, nós citamos aqui Gálatas capítulo 5, verso 16, né? Paulo diz assim: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então nós vemos aqui que os discípulos quiseram saber. Senhor, explica para nós o que é isso. Então Jesus categoricamente explica para eles: os joios são os filhos do maligno. Ele só faltou ele falar: tem um aqui entre nós. Ele não falou lá no Evangelho de João, né? Lá no Evangelho de João, o Senhor Jesus falou para ele: tem um filho do diabo. Jesus foi firme nessas palavras: tem um filho do diabo aqui. E eles ficaram preocupados. Pedro falou assim: João, pergunta para ele, né? Deitado no peito, ele pergunta para ele: quem é? Será que é eu? Pedro ficou preocupado, porque ele era meio bravo, né? Mas não era ele, era Judas, aquele que menos pensava, né, irmãos? Uma outra falando aí, aqueles que menos parecem que são. Então, o escritor da Lucena até ilustrou aqui, né? Estou vendo aqui a figurinha aqui no lado aqui, ó. Aqui tem o trigo e o joio junto. É porque eles são parecidos, né? Esses raminhos aqui que são os pendões, né, da planta, são iguais. A questão é o fruto, que um tem e outro não tem. Então, os frutos do Espírito são, né? Já citamos, está lá em Gálatas 5, a partir do verso 22. E tem também anteriormente os frutos da carne. Então, irmãos, nós somos colocados aqui a princípio, né? O Senhor Jesus explicou que o semeador da boa semente foi o Filho do Homem, né? Ele e o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele conta em Mateus capítulo 13, a partir do verso 1, que o semeador saiu a semear. Ele próprio, né? Ele é o semeador, ele é o bom samaritano, ele é a porta das ovelhas, ele é o pastor das ovelhas, ele era tudo, né? Mas depois que ele vai embora, né? Que ele fala para Pedro: eu vou edificar a minha igreja e vocês vão continuar semeando essa boa semente. Paulo fala disso categoricamente, né? Da boa semente, que é a palavra de Deus. E foi por isso que ele plantou muitas igrejas semeando a boa semente. Mas mesmo no meio dessa boa semente semeada, nasce o danado do joio também. Paulo enfrentou isso muito na igreja de Corinto, né? Tanto é que eu citei para os irmãos anteriormente, né? 1 Coríntios capítulo 3, verso 6, o que ele falou? Vocês são lavoura de Deus, mas no meio da lavoura nasce aquelas coisas ruins. A irmã Rosa falou aqui, entendeu? Então, a colheita, aqui nós falamos aqui do juízo final, o Senhor Jesus falou aqui, ó: e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui é o juízo final, que não é para a igreja fazer. Jamais devemos fazer juízo de alguém. Queremos condenar alguém, julgar alguém, mas zelar, isso compete à igreja. Romanos capítulo 12, verso 2. Então, para que Paulo escreveu isso lá, né? Não nos conformeis com este mundo. Nós estamos no mundo, mas não podemos conformar com ele. Por isso que tem os frutos do Espírito. Se você é um crente espiritual, a Rosa acabou de falar aqui, né, irmãos? Se você é um crente espiritual, você tem que produzir trigo. Você tem que produzir frutos espirituais. Tem que ser diferente do mundo. Mas nós estamos no mundo, né? A nossa natureza carnal não muda. Não muda. O Rodrigo citou ali na oração de Jesus, João capítulo 17, né? Pai, não pense que os tire do mundo, mas que livre do mal. Mas ele vai tirar um dia da colheita. Ele pediu para não tirar agora, temporariamente. A igreja está vivendo aqui temporariamente. Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, né? Nossa eternidade é na Nova Jerusalém, onde João viu em Apocalipse capítulo 21. É lá que nós vamos morar, na nova cidade, onde não haverá joio, só trigo. Por isso que Jesus disse aqui, olha: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha, e haverá choro e ranger de dentes. Então, verso 43, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os outros não quiseram ouvir, vazaram fora, né? Mas os discípulos quiseram ouvir, estavam ouvindo. Então nós observamos aqui que o Senhor Jesus, ele não deixava ninguém em dúvida se alguém perguntasse, né? Se alguém perguntasse: você quer aprender? Né? O bom aluno, se ele tem dúvida, o que ele faz? Pergunta para o professor. E aqui o mestre era Jesus, né?
Então, irmãos, tem muitas. Nós não podemos fazer julgamentos, mas temos exemplos bíblicos de que no meio da igreja, porque nós estamos no mundo, né? Não estou falando, pode ser igreja local, pode ser igreja universal, né? Não é a do Edir Macedo, a igreja universal é do mundo, né? Todo, né? E quando os anjos vierem reunir, fazer essa colheita, tem muito joio no meio do trigo, né? Não quer dizer só no grupo terrestre, lá no mundo, não. Eu saí daqui, né? Aqui é a igreja. A gente considera, né? Às vezes aqui como igreja. Eu saí ali na rua, já estou no mundo. Não. O mundo é onde nós vivemos, é um ambiente, né? Dominado por Satanás. E nós vemos que Nicodemos era um sujeito mestre em Israel que pensava que era um trigo e estava sendo um joio no meio do trigo. E o que Jesus falou para ele? Se você não nascer de novo, você vai continuar sendo joio. Não foi assim, né? Ou tem outras palavras para explicar isso? Se você não nascer de novo, você não pode entrar e nem ver o reino de Deus. E ele está dizendo aqui que os justos resplandecerão como sol no reino de Deus. Então Nicodemo não ia entrar se ele não se converte. Ele se converteu lá no capítulo 19 do Evangelho de João. Ele aparece lá com José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Saulo de Tarso também era um, que depois se tornou o grande apóstolo Paulo. Nós cansamos de falar das suas cartas maravilhosas aqui. Era um também. O Saulo era um sujeito que perseguia os cristãos pensando que estava indo para o céu matando crente. Jesus aparece para ele e diz: por que você está me perseguindo? Você é um joio. Você é um joio. E jogou ele por terra. E ali ele se transformou no trigo, né? Pedro cortou a orelha do céu do sumo sacerdote, pensando que ele era o cara, né? E até chegou a falar para Jesus: Senhor, não vai para a cruz, não. Que isso? Jesus falou: arreda de mim, Satanás. Joio. E depois, quando é no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus fala para ele: quando você se converter, vai e prega para os seus irmãos. Falando com Pedro. Pedro então não era convertido. Então não cabe a nós, igreja como igreja, julgar a ninguém, mas zelar faz parte da igreja. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, né? Pela renovação do vosso entendimento. Temos que entender. Por isso que os discípulos procuraram aquilo. Senhor, me ensina para nós. Somos perdidos. Quem sabe eu sou joio, né? E estou pensando que sou trigo. E na hora da colheita, nós vamos dizer, como está lá no capítulo 25 de Mateus: Senhor, Senhor, né? O Senhor pregava na nossa rua, nós fizemos milagre em nome do Senhor, né? Fizemos isso, fizemos aquilo. Jesus vai falar: não vos conheço, vocês são joio que estava no meio do trigo. Chegou a hora da colheita. A parábola da rede, nós já estamos terminando. A parábola da rede é semelhante. Fala de paciência, né? Porque o pescador, ele lança a rede e não vai logo arrastando e colhendo os peixes. Primeiro ele percebe, ele lança a rede, né? Alguns armam a rede. Meu sogro, ele era especialista nisso. Às vezes ele ficava 2, 3 dias lá pescando de Ecoporanga. Eu morava quase no Brasil, ficava em Ecoporanga, Rio Preto, aquela região, pescando, eu gostava de pescar. Amava a rede num dia para colher no outro. Depois é que ele passava para ver se tinha alguma coisa nas redes. E se fosse algum peixezinho muito pequenininho, alguma coisa assim, descartava, só trazia aqueles bons para venda. Exatamente esse exemplo, porque Jesus sabia muito bem. Porém, essa parábola aqui da rede dos pescadores, os discípulos não perguntaram nada. Senhor, explica para nós essa parábola, essa outra agora. Não perguntaram não. Por quê? Era do ramo deles. Pedro, Tiago, João, como eu disse anteriormente, né? Ali só tinha Mateus, Judas e Nicodemos, que não eram pescadores. Os demais eram pescadores, né? Eu não lembro bem se Filipe era pescador, que Jesus viu ele embaixo da figueira. Não lembro se ele era pescador. Filipe não analisei, não. Filipe não, aliás, Natanael, né? Filipe era pescador, que era irmão, era um dos irmãos de Pedro. Então nós vemos que a maioria deles eram pescadores. Nessa parábola eles não pediram explicação, mas no final deu no mesmo juízo final, né? Os pescadores lançam a rede no mar. O desejo deles é o quê? Que a rede saia cheia de peixes. E o desejo do Senhor nosso Deus é que a sua casa também fique cheia. Não estamos falando aqui de localidade. Bom seria, né? Se tivéssemos aqui um espaço aí para muita gente, né? Mas de salvos. Mas o Senhor Jesus contou uma parábola em
Lucas capítulo 13, a partir do verso 18, lá está a parábola da grande ceia. E ele manda os seus servos, o homem prepara aquela grande festa, manda os seus servos chamar os convidados. Tinha os convidados, né? E 3 deles recusaram. Um comprou uma junta de boi, né? Não podia ir, outro comprou até, outro casou. Os irmãos conhecem, né, essa parábola? É a parábola que Lucas contou e nenhum outro evangelista contou. Então o dono daquela festa ficou indignado. Puxa, eu convidei esses caras, falei que ia ter a festa, ninguém vai vir, e agora? Aí eu falei, agora vocês vão pelos caminhos, né, estreitos aí, traz aleijado, para trazer todo mundo, né? Porque eu quero a minha casa cheia. Jesus exemplificou isso aí, né, falando que Deus quer a sua casa cheia, e o dever é da igreja encher essa casa. Então quando o pescador lança a rede, ele quer trazer a rede cheia. Agora ele quer trazer a rede cheia de peixes de qualidade, peixes bons. Observem que a situação é a mesma, bem parecida, né? A diferença da primeira parábola do trigo e do joio, que o joio era desconhecido, poderia trazer confusão na colheita e arrancar trigo e joio e jogar fora, né? E o dono da casa ter prejuízo, né? O dono da terra ter prejuízo. No caso da rede não, porque os pescadores eram os próprios discípulos, e eles sabiam muito bem. Lá em Levítico capítulo 11, versos 6, 7 e 8, Moisés havia dado uma lei, né, com respeito ao comer e beber. Então ele fala ali exatamente dos peixes. Moisés fala, todo peixe que tiver escama e barbatana, isso, mas é Deus, né, que mandou. Moisés só escreveu, né? Todo peixe que tiver barbatanas e escamas, esses vocês poderão comer. Pode ser do rio, pode ser do lago, pode ser do mar, mas tem que ter barbatana e escama. Os que não tiverem, vocês não poderão comer, porque é abominação ao Senhor. Então por isso que os pescadores sabiam muito bem. Pedro, Tiago e João sabiam disso, tiravam de letra. E os judeus não comiam, e nem comem até hoje, né? Porque eles seguem a lei. Igual, por exemplo, de vez em quando lá em casa a gente gosta muito de cação. Cação, peixe não tem escama, nem barbatana, né? Eu até brinco com o peixe lá, parece que é filhote de tubarão. Eles falam, não, é cação, não, é filhote de tubarão. E, por exemplo, o peruá também não tem escama, tem água do corpo. Bagre não tem escama. Para o judeu é abominável, abominação. Então os pescadores sabiam muito bem, eles traziam a rede. Quando você lança a rede ao mar, você traz o peixe, né? Como se diz um ditado popular, né? Caiu na rede é peixe, né? Então eles arrastam para fora. Aí o problema é na hora, né, da colheita. Agora nós vamos ver qual que é comestível para os judeus, que eles vendiam para os próprios judeus, ao povo da sua terra. Agora nós vamos ver qual desse é bom, qual desse é ruim. Aquele que não tinha escama nem barbatana é descartado. Às vezes alguém confunde com porque era peixe pequenininho. Não, podia ser pequeno, mas se tivesse escama e barbatana era vendido. O judeu, porque está lá em Levítico. Eles cumpriram rigorosamente a lei, em parte, né? Claro. Então nós observamos que a questão aqui era a paciência, né, dos pescadores, lançar a rede no mar e esperar a rede encher-se. Lembra daquela passagem lá no Evangelho de João, capítulo 21, né? E depois que o Senhor Jesus se ausentou deles, né? Ficou uns dias sumido, né? E Pedro desanimou, disse, eu vou pescar. Era a profissão dele, eu vou pescar. O que os outros disseram? Nós vamos também. João capítulo 21. Nós vamos também, Pedro, com você. Pedro, Tiago e João eram pescadores. E eles foram mesmo. Aí acontece o quê? Aquela pesca milagrosa. Jesus manda, vocês pescaram alguma coisa? Não, não. Lança a rede do outro lado. Aí vem cheio. É isso que o pescador queria, né? Então, no final aqui, a colheita, a separação dos peixes bons e dos peixes ruins, que eram aqueles que estavam fora da lei, né, que não eram comestíveis para os judeus. Então eles teriam esse dever, essa obrigação de separar os peixes e lançar fora. Então o final aqui é o juízo mesmo, né? Todas as duas culminam no juízo final. E aqui no caso o Senhor Jesus cita o exemplo que eram os pescadores, né, que faziam essa separação dos peixes bons e ruins. Os bons recolhiam para os cestos e os ruins, não comestíveis, para os judeus lançavam fora, né? Também é papel dos anjos, é o mesmo exemplo dos salvos, a mesma coisa, o joio e o trigo. A palavra é uma só, apenas a diferença de peixes, trigo e joio, né? Mas os trabalhadores eram os mesmos, né? Eram homens, uns semeavam e outros pescavam.
mas todos seres humanos. É para isso que Deus colocou em Cristo Jesus a igreja aqui na terra. Por isso que Paulo disse que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Qual era o fundamento dos apóstolos? Cristo. Por isso que eles pediram, explica para nós, porque depois nós vamos ter que ensinar alguém, né? Então, irmãos, essa é a lição que nós tivemos, né? Essa manhã, se os irmãos quiserem comentar alguma coisa, nosso tempo já esgotou. São 2 minutinhos, mas começamos também uns 5 minutinhos, né? Atrasado, né? E nós vemos que é uma lição muito maravilhosa. Nós não temos o papel nem o dever, né, de julgar ninguém, nem de escolher ninguém, embora infelizmente, vou dizer aqui, infelizmente, em muitas igrejas tem as famosas panelinhas, né? Separar, né? Você parece que o filho de Deus, que o filho lá, Valério, você não entra aqui não, porque você não é bem-vindo aqui, né? Infelizmente é isso, irmãos, né? A igreja já começa a querer separar aqui, né? Fazer panelinha dentro da igreja, certo? Abominável também ao Senhor. A colheita, a separação final é papel dos anjos seguindo a ordem do dono da seara. E nós somos trigo. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, lavoura de Deus. E a lavoura precisa fazer o quê? Produzir. Produzir. O que o apóstolo foi Pedro, né? Foi Pedro que disse: produzir os frutos dignos de arrependimento. Não? Foi Pedro? Acho que João Batista foi o evangelho, quando pregou o evangelho também? Acho que foi João Batista, mas estava pregando, né? Exatamente. Produzir os frutos dignos de arrependimento. Deve ser, fugiu da mente quem foi. Parece que foi ele. Irmãos, da minha parte, eu estou satisfeito, né? Eu estava estudando essa semana essa lição, gostei muito, vi que todas as duas está numa só, né? Juízo final, não compete à igreja, mas que nós possamos ter cuidado de não nos misturarmos, né, com o joio, no sentido de querer não produzir nada, porque o joio não produz nada. Ele parece como um cristão, né? Tem gente que parece crente, mas não é crente, né? Então, meu pai costumava dizer assim, está muito popular antigo, né? E filho de peixe é peixinho, né? E filho de crente não é crentinho, né? Então acontece muito isso. Pode ser um joio no meio do trigo, né? Mas que Deus tenha misericórdia, né? E quem sabe um dia, nesse caso aqui, o joio não se transforma em trigo. A erva daninha continua sendo a erva daninha, o trigo continua sendo trigo. Mas no caso do ser humano, né? Como o nosso papel é evangelizar, quem sabe alguém que ainda é joio, né? Pode passar a ser trigo. Esse é o papel da igreja: semear e cuidar, zelar, né? O apóstolo Paulo, eu gosto muito das cartas dele, né? Quando ele fala em Efésios, né? Ele fala do zelo que ele tinha, né? Pela igreja. Se fosse assim, então ele poderia só pregar, né? Convertam-se a Cristo, seja como trigo e tchau, vivam para lá. Não. Ele orientava a igreja como devia andar. Então por isso que eu disse no início, eu repito, nós precisamos ser zelosos, né? Deus quer isso, né? Sejam zelosos de boas obras, né? O trigo produz coisa boa, fruto bom. E no final, o dono da seara vai ficar satisfeito com o trigo, né? Ele vai usar o falta isso aí do meu celeiro, né? Meu depósito. E ainda mais, resplandecerão como luz no reino do seu Pai. Esse é o nosso desejo, a nossa fé, a nossa esperança. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim, como trigo e não como joio. Amém. Amém.